Mano, imagina essa porra. Lula pega o telefone e do outro lado da linha tá ninguém menos que Donald Trump. Sim, mano. Lula e Trump conversando diretamente. Depois de meses de tensão entre Brasil e Estados Unidos, discussão, tarifa, política e aquela confusão toda que a gente já conhece, os dois finalmente trocaram uma ideia. Mas aí teve um detalhe nessa conversa que chamou atenção pra caramba. Trump perguntou sobre as eleições brasileiras. E aí, meu irmão? A coisa começa a ficar interessante, porque a pergunta é a seguinte: será que esse telefonema pode ajudar Lula politicamente nas eleições de 2026? Ou foi só mais uma conversa bonita, cheia de diplomacia, aperto de mão imaginário e nada de resultado na prática? Porque uma coisa é certa. Nos bastidores, essa ligação não passou batida nem ferrando. A conversa entre Lula e Trump durou cerca de 1 hora e 20 minutos. E, segundo as informações divulgadas, o clima foi bem mais tranquilo do que muita gente imaginava. Porque vamos falar a verdade, a relação entre Brasil e Estados Unidos não estava exatamente aquela maravilha, né? Tinha tensão, tinha discussão envolvendo comércio, tinha tarifa sobre produtos brasileiros, tinha interesse político, ou seja, aquela velha mistura explosiva de política e dinheiro. Então, quando Lula e Trump finalmente conversaram diretamente, muita gente começou a se perguntar: eita porra, será que agora vai mudar alguma coisa? A ligação acabou sendo vista como uma tentativa de abrir novamente um canal de diálogo entre os dois países. E olha, isso é importante pra caramba, porque quando dois países grandes começam a se estranhar, quem pode acabar sentindo o impacto é justamente a população. Pode afetar comércio, pode afetar empresas, pode afetar preços, pode afetar a economia. E quando chega perto de eleição, meu parceiro, economia vira assunto sério pra cacete. Mas teve uma parte específica da conversa que chamou ainda mais atenção. Trump perguntou para Lula como estavam as eleições brasileiras. E aí já dá pra imaginar o tamanho da repercussão. Lula respondeu defendendo o processo eleitoral brasileiro e a democracia do país. O assunto aparentemente não dominou toda a conversa, mas, politicamente, esse detalhe chamou muita atenção. Porque as eleições de 2026 estão cada vez mais próximas. E nessa época, mano, qualquer movimento político pode virar munição. Uma frase vira manchete, um telefonema vira discussão, uma reunião vira polêmica. E uma negociação internacional pode virar propaganda política. Agora pensa comigo, um simples telefonema vai decidir uma eleição? Porra nenhuma. Não é assim que funciona. Mas o que pode acontecer depois dessa conversa? Aí sim pode fazer diferença. Porque se Brasil e Estados Unidos conseguirem diminuir as tensões, melhorar as negociações e chegar a algum acordo importante, o governo Lula pode tentar transformar isso numa vitória política. Tipo, olha aí, mesmo com as diferenças, conseguimos conversar e defender os interesses do Brasil. E isso, meu amigo, pode aparecer bastante no debate político, principalmente se houver algum impacto positivo na economia. Porque vamos ser sinceros, na hora de votar, muita gente olha para o próprio bolso. Se o cara tá pagando mais caro nas coisas, ele reclama. Se a economia melhora, isso também pesa. É simples. No fim das contas, política pode ter 1000 discursos bonitos, mas o bolso costuma falar alto pra caralho. Agora, também existe o outro lado. Se essa conversa não gerar nenhum resultado prático, se as tarifas continuarem, se os problemas comerciais continuarem, a oposição pode cair matando e dizer: tá vendo? Foi só telefonema, muito papo e resultado nenhum. E pronto. O mesmo acontecimento que poderia virar uma vitória política pode virar uma cobrança pesada. Outro detalhe que chamou atenção foi justamente Trump perguntar sobre as eleições brasileiras. Isso mostra como o cenário político brasileiro está sendo observado. E daqui até 2026, meu irmão, muita água ainda vai passar por baixo dessa ponte. Pode ter crise, pode ter acordo, pode ter briga, pode ter mudança na economia, pode aparecer candidato novo, pode surgir polêmica. Porque eleição no Brasil, você já sabe, quando parece que tá tudo calmo, do nada aparece uma bomba e vira essa porra de cabeça pra baixo. Então, resumindo tudo, esse telefonema entre Lula e Trump, sozinho, provavelmente não vai decidir eleição nenhuma. Mas as consequências dessa conversa podem ser importantes. Se gerar resultado, pode ajudar o governo. Se não gerar nada, pode virar motivo de crítica. Agora eu quero saber uma coisa, e comenta aí sem medo, mano. Na sua opinião, essa conversa entre Lula e Trump pode realmente influenciar as eleições de 2026? Ou isso tudo é só política, diplomacia e muito barulho por nada? Comenta aqui embaixo, quero saber o que você pensa. Mas já vou avisando, é pra comentar com respeito, porque senão vira aquela zona do caralho nos comentários. E se você curte esse tipo de vídeo, com política, economia e as notícias que realmente podem mexer com o Brasil, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque, meu parceiro, 2026 promete ser uma loucura, e isso aqui